Opa, meu nome é Reply, e esse vídeo talvez seja um dos feitos com menos carinho do canal. Não que não vá ter, é impossível eu tirar todo o meu carinho do canal, porque afinal eu amo fazer vídeos. Mas o que domina o meu coração nesse momento é pesar, porque esse vídeo não tem um propósito de ensinar, de inspirar, de mostrar uma perspectiva diferente, de criar ou de destruir. É só uma carta honesta sobre um pensamento que eu vi a necessidade de contar e espero que vocês entendam. Esse vídeo não vai ter muita edição, então pode fazer outra coisa enquanto você ouve se quiser. Não é um formato novo que eu tô testando e definitivamente não vai ser tão frequente. Tá chovendo bem forte, então talvez vocês ouçam um barulho do vento batendo contra as janelas. Infelizmente vai ficar dessa forma, porque eu tô fazendo esse texto enquanto eu tenho coragem. Porque se eu parar pra pensar, vem o medo como vento, bate e abre as janelas, e eu deito pra esquecer do frio. E no dia seguinte, com o sol, o problema parece menor, o medo parece maior, e eu me calo. Então, hoje eu vou falar de hipocrisia, decepção, e nossa, um vídeo 100% de opinião aqui no canal. E isso é uma raridade. No começo desse canal eu admirava todos os criadores de conteúdo que tinham feito algo realmente grande no YouTube. Todos. Seja por serem pioneiros, seja por terem revolucionado o formato, seja por terem feito coisas grandiosas por fora para ajudar várias pessoas, serem por terem muito número. Infelizmente, com o tempo, nesses últimos 5 anos, muitas polêmicas vieram à tona. E eu fui conhecendo como que esse meio funciona por trás das cortinas brilhantes. E entendi que muitas das coisas incríveis não eram tão incríveis assim. Decepção atrás de decepção, e eu não vou citar nomes, pois ainda tem gente que tá em cima de um pedestal falso, que um dia há de ruir. Eu fui entendendo que criadores legais eram a exceção e não a regra. E que não era necessário ser gente boa pra fazer boa arte. Talvez eu tenha sido muito inocente nisso. É um fato que existem muitos cinegrafistas que fizeram ótimos filmes e escritores que fizeram ótimos livros e que eram pessoas horríveis considerando seus contextos históricos. Eu não sei porque, na minha inocência, eu achei que no YouTube seria de alguma forma diferente. Sem entrar na discussão de se dá pra separar a obra do artista, porque isso é um vídeo que eu não me sinto com conhecimento suficiente ainda pra opinar. Definitivamente você não precisa ser um ser humano legal pra saber vender um produto de um discurso superficialmente neutro. Você só precisa estudar o suficiente marketing ou ter uma intuição pra trends do momento e saber se aproveitar disso. O que é uma pena, porque eu adorava e admirava muito o MrBeast. Aquele vídeo dele de 5 anos antes do canal dele ter dado certo ainda aparece no fundo da minha mente pra me assombrar de vez em quando eu penso que as coisas não estão funcionando tão bem. Eu achava incrível que um cara que tinha uma determinação tão grande em fazer conteúdo de qualidade e ser gigante mostrou passo a passo como ele chegou no topo. Todo mundo viu. Eu via ele como um mártir, um epitáfio de inspiração. E não entendia muito porque os outros criadores de conteúdo grandes que estavam ao redor dele meio que se afastavam dele depois de conhecer. O cara era criativo, fazia caridade, espalhava uma palavra positiva por onde passava, com um grande lema de sempre fazer o melhor vídeo possível, o mais interessante possível. Bem, recentemente o cara que devolvia a visão pras pessoas, plantava árvores, que tentava sempre fazer o melhor vídeo possível pro maior número de pessoas possível, fez 2 coisas que vão completamente contra os meus valores morais. Primeiramente, ele fez um investimento milionário em um vídeo motivacional para as pessoas serem mais saudáveis, oferecendo $250 mil caso o amigo dele perdesse uma quantidade X de peso durante meio ano, para ele ganhar uma expectativa de 5 anos a mais. E não tem nada de errado nisso. O problema foi que o vídeo durou meio ano, e nesse meio ano, o cara encarregado de treinar esse amigo, motivar o cara, passar todos os dias com ele, faleceu lá pela metade do experimento. E todo o momento de contar a notícia de falecimento pro cara foi gravado e upado no vídeo. Toda a reação, todo o choro do cara ao saber que ele perdeu a única pessoa que motivava ele todos os dias. O rosto desesperado, ele sentar no chão e chorar. Com direito a música triste, é claro, que não podia faltar, né? Com direito a filmar a recuperação, pessoas aconselhando ele a acabar continuando o vídeo. Isso que eu tô fazendo agora é um vídeo de opinião, se vocês não quiserem considerar uma carta. Eu não sei se você já perdeu um amigo pra morte, um pai ou um parente, ou alguém com quem você realmente se importava que fez um impacto grande na sua vida. Eu já perdi 8 pessoas, 5 amigos, minha tia, meu pai, minha avó. E pra mim é inconcebível alguém expor em vídeo a reação de uma pessoa real ao receber essa notícia. Não um personagem, uma pessoa real recebendo a notícia de falecimento de alguém querido. Não importa que tenha tido um in memória no final. É um vídeo que continuou rendendo dinheiro, visualizações e relevância no nome do MrBeast, expondo um momento de fragilidade que não deveria ser exposto pra ninguém. Em contrapartida, no mesmo vídeo, ele escolheu não mostrar
mostrar a própria conversa que teve com um amigo. Mostrar a reação do cara ao saber do falecimento, tudo bem, mas o que você disse pra ele pra confortar ele? Não. Uma linha de moralidade mesmo foi traçada pra mim, em questão de escrúpulos, entre o que é conteúdo e o que não é. A mensagem do vídeo, a intensidade, nada seria comprometido excluindo essa cena cruel do pior momento que alguém pode passar na vida, que é o de perder alguém. E o segundo ponto é que atualmente ele lançou uma plataforma com inteligência artificial para roubar a thumbnail dos outros. Na propaganda, ele usa a logo de vários criadores de conteúdo sem consentimento, incluindo o Jacksepticeye, que deixou registrado há muito tempo atrás como ele acreditava que o modelo de conteúdo do MrBeast, sendo otimizado para gerar views, estava destruindo o YouTube. Deixou claro como ele não gostava do MrBeast e como ele não queria ter a sua imagem vinculada ao cara de jeito nenhum. Na propaganda, para o seu novo sistema pago, ele mostra como você pode pegar a thumbnail de qualquer canal, sem autorização, e trocar o rosto da pessoa pelo seu rosto, ou jogar no programa para que ele, entre muitas aspas, se inspire na thumbnail e faça a própria. Irmão, a máquina não é um ser humano. Falar que ela se inspira em algo é só mentira mesmo. O algoritmo vai pegar a imagem e tentar replicar o mais próximo possível, pois ele foi treinado para plagiar e não para criar. Se fosse para criar, ele faria sem precisar roubar a thumbnail de outro criador de conteúdo para começar. Mas mais ainda, não se sabe qual foi o banco de dados que foi usado para treinar esse algoritmo. Pelo aspecto mijado que parece, provavelmente foi um ChatGPT da vida, que por sorte foi tão abarrotado com imagem de gere eu como Estúdio Ghibli, que toda a imagem que ele gera sem cuidado, com esse filtro, sai amarelada sem querer. ChatGPT, aliás, que usou milhares de imagens de artistas sem consentimento e sem pagar uns centavos pra eles até hoje. Basicamente um duplo roubo, usando uma IA que foi construída com base no roubo e que ensina a roubar thumbnails dos outros, contribuindo para a criação de canais cada vez mais sem vida, num incesto de roubo de conteúdo nojento. Sendo que o mesmo MrBeast no passado reclamavam que estavam roubando as thumbnails dele pra colocar o rosto de outras pessoas. Ele é hipócrita por isso? Eu acho que não. Eu acho que é pior. Eu acredito que ele realmente mudou seus valores em troca de dinheiro. Eu não acredito que desde sempre ele foi assim, e antes ele tava mentindo. Eu realmente acredito que ele mudou pra pior. E esse é o parênteses que eu queria chegar com todo esse vídeo. E eu não tô defendendo o Felipe Neto no que eu vou dizer agora, mas ele é o melhor exemplo que eu consigo pensar aqui. Muita gente chama o Felipe Neto de hipócrita hoje porque quando ele começou a carreira, ele fazia piada com minorias. E depois ele abraçou um discurso em favor e defesa das minorias. E honestamente, pra mim, isso não é hipocrisia, porque o cara só, mudou de opinião depois de 12 anos. Eu não acho que seja hipócrita uma pessoa mudar de opinião, sabe? Ela estudar, ela ler, ela pensar e ela mudar de ideia. Imagina, sei lá, você com 14 anos tendo que decidir tudo o que você sabe sobre a vida e continuar sendo exatamente a mesma pessoa, com as mesmas crenças, durante os próximos 80 anos. Credo, eu pelo menos detestaria conviver com uma pessoa que decidiu todos os seus gostos tão jovem, e não experimentou nada novo ou se instruiu um pouco mais depois, até pra poder aprimorar o próprio conhecimento. É um pouco mais assustador quando a gente faz conteúdo pra internet, porque algo que você diz com 18 anos pode continuar sendo usado contra você quando você tem 38, 48. Mesmo que na vida real todo mundo entenda que as pessoas mudam, parece que na internet você chegar e falar abertamente eu mudei não é o suficiente, seja pra qualquer lado. Vai ter gente dizendo ainda que o MrBeast é o pináculo da criatividade, mesmo que atualmente ele esteja investindo dinheiro em ferramentas que são o oposto disso e não escreva mais seus roteiros, não tenha mais suas ideias. Dado o contexto, é parte natural da vida você mudar e amadurecer, ou estragar, principalmente quando a gente descobre que muitas das coisas que a gente aprende são conceitos que os nossos pais nos ensinaram. A gente vai vendo por conta própria conforme cresce o que serve ou não serve, e o que se aplica ou não no mundo real. Quais experiências são válidas manter e quais são crenças que só podem te prejudicar. Eu não acho que seja hipócrita você gostar de algo e quando você descobre que aquilo foi feito de uma forma que vai contra os seus valores morais ou por alguém que te causa repulsa, você parar de gostar, porque as coisas não são objetivamente boas ou ruins quando se trata de arte. Tudo é subjetivo e a subjetividade passa obrigatoriamente, você querendo ou não, pelo sentimento. Também não acho hipócrita você passar por
por alguma experiência que faça os seus valores morais mudarem, principalmente quando você tem autocrítica. Você só passou por algo que te mudou. Quantas histórias que a gente vê não falam sobre isso? Na verdade, é o que mais acontece quando as pessoas se convertem em igrejas ou abandonam as fés que eles tinham. E ninguém chama essas pessoas de hipócritas. Quase todo mundo consegue entender que foi uma mudança de pensamento. Digo porque sempre tem uma pessoa ou duas sem inteligência emocional no meio da multidão que vão só apontar o dedo dizendo: ai, que hipócrita. E essa é a turma que escolheu tudo que acreditava e gostava com 14 anos e nunca mais refletiu sobre a vida. Isso porque a hipocrisia é uma ação moral do presente. É uma mentira que acontece no momento, no agora. Acreditar em algo e fazer o oposto. Se você discorda dessa definição, perdão, é a definição do dicionário, acordada e usada pela maioria das pessoas. Ser hipócrita seria a pessoa fingir que ela mudou as suas crenças, mas não mudou de verdade. Dizer algo que não acredita. Exigir dos outros algo que não faz. Quando alguém muda de opinião e é aberto sobre isso, não é ser hipócrita. É normal e na verdade exige bastante coragem de enfrentar os julgamentos do grupo que você pertencia antes. Dito isso, eu não admiro mais o MrBeast. E não que ele se importe. Afinal, eu sou só uma pessoa entre milhões. Mas eu não faço ideia do que ele poderia fazer que me faria admirar ele novamente, depois de eu descobrir que nesse presente momento, ele é o completo oposto do que eu vejo como um criador de conteúdo admirável. Até porque ele se distanciou completamente do cerne do que significava criar e foi pro que significa se aproveitar dos outros. Na verdade, hoje em dia, eu admiro cada vez mais um grupo seleto de pessoas e de criadores de conteúdo. Porque depois de botar a mão no fogo e se queimar por muitos, a gente aprende a ser esperto. Tem vários por aí que dão esse mesmo recado pro público, que se passando por gente boa dizem: gente, não admirei ninguém, tá? Nem eu. Porque isso cria uma imagem de: olha, não admirei ninguém, mas vejam como eu sou honesto ao mesmo tempo. E em mim você pode confiar. É uma armadilha bem engenhosa, porque quem é honesto e quem é desonesto fala a mesma coisa. E não tem como você saber. Só as ações e o tempo conseguem mostrar. Mas acreditem em mim quando eu falo: nenhuma fachada dura pra sempre. Se a pessoa é desonesta, dentro ou fora da internet, se é uma pessoa egocêntrica, os defeitos em geral, porque a arrogância ela sobe a cabeça. Deslizes acontecem e logo todo mundo entende quem a pessoa realmente é. Achando que ela é invencível, inalcançável, ela olha tanto de cima que cai. E nenhum hype de nenhum canal dura pra sempre. Toda a cova é cavada. E a única coisa que fica é o legado, a ideia. E é por isso que eu me esforço tanto em fazer um aqui, sem ficar fingindo no meio do caminho que eu não tenho defeitos. Poxa, tá pra nascer alguém mais teimoso que eu. Mas é como dizem, a diferença entre teimosia e persistência é se deu certo no final, né? E eu quero fazer as coisas do meu jeito, não do jeito que as pessoas dizem que dá certo e que eu não concordo, passando por cima dos outros. Na verdade, se eu quisesse fingir que eu sou perfeita, esse vídeo nem ia existir, porque vai chover de comentários enchendo o saco de gente dizendo que eu reclamar de terem mostrado a reação do cara ou ouvir a notícia foi frescura, que esse vídeo meu é desnecessário, ou que esse vídeo meu é pra farmar com isso, né? Quando eles tentam distorcer o ponto. Vai ter um pessoal mais neutro que vai dizer que todo mundo sabe que inteligência artificial é ruim, e vai ter uns que vão rir dizendo: você é muito boba, Reply, todo mundo sabe que todos os milionários são ruins, não tem como ser rico e ser bom. A gente recebe tiro de todo lado quando expõe uma opinião, sabe? Mas o que eu quero pro meu legado é mostrar que eu tentei o máximo que eu pude ser honesta com vocês. Mesmo que em teoria eu use uma máscara, ela é justamente aquilo que me liberta. Mostrar que é possível vencer sem ter que ficar se podando, mas principalmente tendo coragem de falar quando se muda de opinião. Mesmo que venha gente que não sabe abrir um dicionário vindo te chamar de hipócrita ao mesmo tempo. O MrBeast hoje em dia parou de pedir que não usem o conteúdo dele como cópia. Ele não se importa que copiem ele. E, em contrapartida, ele não se importa em copiar os outros. E não parece também se importar que as pessoas se copiem, né? Ele só lava as mãos e faz um método pra isso acontecer. Afinal de contas, ele é o maior. E ser copiado não faz mais diferença. Eu não acho que ele seja hipócrita. E isso é muito triste, na verdade. Ele naquela época reclamou e achava realmente que era errado copiar. Mas ele mudou de opinião. Seja por dinheiro, que é o que todo mundo fala, ou por estupidez. Mas ele mudou. Ele não é hipócrita. Ele só é um criador de conteúdo ruim, mas um empresário muito bom, com muito dinheiro, pra poder pagar pessoas criativas de verdade e poder pegar o mérito. Me lembra muito da época em que todo mundo achava que o Elon Musk era o Tony Stark do mundo real, quando na verdade ele só comprava a ideia dos outros. Bem, tô aqui dando a cara a tapa porque eu realmente me importo que vocês não me achem hipócrita. Eu tenho a ciência de que a opinião de alguém mudar
julgar é algo natural. E eu acho que vocês também sabem essa diferença entre o que é ser hipócrita e o que é mudar de opinião. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que se eu não me comunicasse agora com vocês sobre isso, eventualmente algo que eu falasse ou qualquer piada que eu fizesse em relação ao tópico poderia ser mal interpretado. Afinal, eu não escondo muito o que eu gosto ou eu não gosto. E não foi nesse caso o meu julgamento moral que mudou, mas a pessoa que eu admirava que mudou. E hoje os nossos valores morais são opostos. Se depender de mim, o YouTube vai continuar sendo sobre as pessoas que fazem esse site, com suas reações, produções, pensamentos e sonhos, e não uma máquina de moer carne sem alma, num feed infinito pra te distrair de uma vida de merda. Eu não vejo propósito nesse tipo de coisa. E uma respostas pros chatos do "Ai, ela fez um vídeo pra chorar sobre o MrBeast, mimimi. Caramba, você tá me ouvindo até agora? Acho que eu acertei em alguma coisa, né? Bem, eu fiz mesmo. E você vai fazer o que sobre isso? Chorar também? Isso sim seria hipócrita, viu? Pra todo o resto do pessoal que é legal, valeu por ouvirem essa carta. Eu vou focar em vídeos que eu tenho mais carinho, porque mesmo que eu perca as esperanças e fique triste em muitas coisas, alguém tem que trazer coisas legais e interessantes pra vocês, né? Se eu não existisse, certamente teriam outros. Mas eu sou muito feliz e honrada por poder ter esse papel, mesmo que seja pequeno. Foi realmente um golpe de sorte. Existem sim muitos criadores realmente hipócritas no YouTube, que mentem abertamente sobre serem gente boa ou legais, ou ficarem na própria enquanto eles fomentam brigas nos bastidores. Mas foda-se, sabe? O que importa é que tem gente muito legal e incrível ainda pra se inspirar, muita arte estranha pra descobrir e fazer. Sei que foi decepcionante pra muita gente isso do MrBeast, que nem foi pra mim. E muita gente vai dizer que já sabia como ele era só pra parecer superior. Outros já sabiam mesmo, porque não queriam ignorar os sinais antes, que nem eu provavelmente devo ter feito. Era admiração, sabe? Mas a verdade, o que importa é o que você faz com esse sentimento de decepção. Eu decidi transformar em um vídeo e falar pra vocês que mesmo que tenha maçãs podres, você pode ser a pessoa que vai criar de forma respeitosa com o que você acredita, sem passar por cima dos outros. E pode ser isso em qualquer meio, não precisa ser artístico, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua convivência do dia a dia. E isso vale pra qualquer coisa que você gostava e descobrir no futuro que não foi feito de um modo tão bonito. Se um babaca conseguiu fazer algo tão legal, você também pode. Na verdade, se um monte de babaca já conseguiu, né, na história, quantos cancelamentos com razão a gente não vê por ano? Tem muitos infundamentados, precipitados, coisa besta. Mas quantos não acabam servindo de alerta pra mostrar um monte de lobo em pele de cordeiro? Esse é um pensamento que eu tenho às vezes. A gente precisa de mais cordeiros em pele de lobo por aí. Gente que aprenda a jogar as regras do jogo pra fazer o bem. Não que eu me importe de qualquer forma com ovelhas ou lobos. Afinal, eu sou algo bem mais legal. No fim, isso é mais uma carta pra vocês avisando que tá tudo bem mudar de opinião sobre algo que você gostava. Não é hipocrisia se você não estiver fingindo. Só faz parte de ser vivo, de ser humano e de pensar, né? E bem, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! PS. E pra quem sempre se pergunta qual é a diferença entre os meus vídeos normais e um vídeo de opinião, tá aí pra comparar. Eu, pessoalmente, não gosto muito de fazer esse formato, mas eu sou bem contra quando falam que nenhum canal de opinião presta. Isso é puro preconceito. É igual verem o MrBeast agora sendo um FDP e falarem que nenhum youtuber presta. O formato em si é útil. Às vezes a gente precisa conversar sem ter tanto roteiro assim, ou sobre coisas que não tem como ter um embasamento teórico tão grande, ou uma pesquisa tão grande, porque são sentimentos, sabe? Eu não faço ideia do que eu desenhei no fundo, sei que não tô com vontade nenhuma de desenhar o MrBeast, mas eu espero que tenha sido um desenho legal. Ah, e não esquece de dar like, hypar e todas essas bugigangas que o YouTube inventa, por favor. Não nesse vídeo, mas nos outros. Tem vídeo toda sexta-feira e é o engajamento de vocês que permite que eu mantenha essa frequência fazendo todos os meus vídeos com amor. E alguns com outros sentimentos também.